Você já me pegou no flagra fazendo sexo? Eu prefiro tomar um pouco. Que negócio, né? Que bom, meu Deus. Eu tinha acho que uns 15 anos. Qual você acha que é o meu tipo? Você sabe, mãe, qual que é a minha preferência? Negro. Ele é bem interesseiro. Eu já te decepcionei alguma vez? Eu sei que eu já te decepcionei, mas eu acho que você não. Não é bem assim decepcionar, mas quando eu falo assim, mãe, vamos conversar, né? E a senhora nunca tem tempo pra mim, eu fico decepcionada. Me conte um segredo que você nunca me contou antes. A senhora pode tirar a venda dos olhos. Eu me chamo Elaine Nogueira, tenho 31 anos, essa é minha mãe, Ângela, 64 anos, e hoje vamos jogar Verdade ou Bebida. Qual foi a sua reação ao descobrir que ia ser mãe? A minha reação quando eu descobri que foi mãe, ia ser mãe, eu fiquei muito feliz. Nossa, chorei. Chorei porque assim, eu já tinha 2 filhas, aí depois de 11 anos veio a terceira gravidez, né? Aí eu chorei. Não foi esperada. Não foi esperada, depois de 11 anos não foi esperada. Foi muito boa porque houve várias tentativas e eu não estava conseguindo. Então foi a melhor possível. Quando você perdeu a sua virgindade? Nossa. Com quantos anos é isso? Quando você perdeu? Foi com 16 anos. Foi quando eu casei. Eu também, foi com 16 anos. Quando eu casei. Com o pai do meu filho. Ai, nossa, agora sim. Se não quiser falar, pode tomar. Quando foi? Mas tem que ser bem verdadeira. E detalhes também. Nossa, forçou, né? Quer tomar ou vai falar? Não, não vou falar. Não vai falar? Então tá. Ó, só um pouquinho, tá? Licença. E o cheiro é forte, né? Misericórdia. Isso é corote. Eu tinha acho que uns 15 anos. E você? Eu com 25. Demorou, hein, filha? Você já me pegou no flagra fazendo sexo? Teve uma vez que eu acho que tava tendo alguma coisa, mas eu fingi que não tava vendo nada e coloquei a coberta na cabeça. Ela responde também? Eu não, nunca dei motivo, eu nunca fiz. Não. Dele não. Eu nunca fiz na sua frente, nem na Mas é frente de pra eu ninguém. responder, não é você? Não, mas eu respondo. Não. Não mesmo, Não gente. Nenhuma das duas, cada um tinha o seu quarto. Não. E a gente nunca foi muito de conversar sobre sexualidade. Não. Na verdade, né? Você já me pegou no flagra fazendo sexo? Não, mãe, nunca peguei. Não. Olha, não de ver, porque eu não quis ver a cena, mas já ouvi. Então, basicamente, sim. E a senhora já me pegou no flagra? Não. Nunca? Que bom, então, porque eu já usei muito aquele quintal de casa. Nos horários que eu não tô em casa, né? Eu tava na igreja. Você acha que eu sou uma boa mãe? Sem sombra de dúvidas. Você é incrível. Ai, obrigada. Ai, gente, eu me emociono. Acho, tem dias que você me irrita muito e me deixa nervoso. Dá vontade de dar uns tapas, mas não posso, então os tapas quem dá é você. É uma boa mãe. E aí eu respondo como filho? Sim, você é um ótimo filho. A senhora é. A senhora tentou me dar o possível, assim, das coisas que eu sempre quis. Então, já sempre tentou fazer a minha vontade. A senhora não me deixou sozinho na Bahia. Quando a senhora veio para São Paulo, a senhora se esforçou para me buscar. Então, a senhora é. A senhora é uma boa mãe. Qual você acha que é o meu tipo? Pelo que eu converso, assim, com você. Você sabe, mãe, qual que é a minha preferência. Qual que é a sua preferência? Uma que eu falo, assim, que eu faço questão. Negro.
Sim, tenho Negro. preferências É. por negros. Por negros. Eu diria uma pessoa alta e não sei, eu não sei. Caráter eu tá não bom sei. demais. Eu não sei, que seja, não sei. Mas qual que é o seu tipo? Alto, né? Que tem um caráter, pra mim tá ótimo. Só isso? E de aparência? Tanto Não faz? defino, não defino. E qual que a senhora acha que é meu tipo? Ai, você gosta de pessoas altas, né? Bonita, morena, cabelos cacheados, né? É, acertou alta. Eu prefiro tomar um pouco. Misericórdia. É pra aguentar as próximas perguntas. Que negócio, né? Que bom, meu Deus. Ele é bem interesseiro. E é amoroso também, Você acha que o meu tipo é uma pessoa que tem dinheiro? provavelmente. Uma pessoa que me bancaria? Provavelmente. Eu acho também. Quer que eu fale o seu tipo? Vai. Seu tipo? Eu também que é dinheiro, porque senão você não sai de casa. Olhando pra mim, você acha que eu sou uma versão melhorada ou piorada de você? As coisas mudou, pensa nisso. Não é como antigamente. Melhorada. É. Melhorada. Melhorada? É, a gente se vê muito uma na outra, né? Mas é melhorado. Piorada. Por que não? Eu ainda me pondero e eu penso antes de fazer. Você não. Você vai e faz. E aí depois se arrepende. É piorada. Um pouquinho E pior. não adianta falar. Mas a gente tem muita coisa em comum. Tem. Então, Sim, mas nesse sentido não. Você concorda comigo? sim, concordo. Uma versão piorada. É. Um pouquinho pior. Eu já te decepcionei alguma vez? Não de decepcionar, tá? Não é isso, desculpa. Mas eu acho que quando... Não é de, assim, não é bem assim decepcionar, tá? Mas quando eu falo assim, mãe, vamos conversar, né? Colocar os papos em dia, as coisas. E a senhora nunca tem tempo pra mim. Eu me sinto decepcionado, porque a senhora não tá tendo tempo pra conversar, pra falar as coisas do dia a dia ou o que tá acontecendo. Mas eu fico decepcionado. Não é tanto a senhora, o que a senhora fez, tá? Mas alguns pontos eu me sinto triste, porque tá faltando um pouquinho da senhora ali presente comigo. Eu entendo, mas muitas vezes você me chama para conversar na hora que eu tô muito ocupada. Eu falo, espera um pouco, e você quer tudo no seu momento, e não é assim. É que eu sou ariano, então tem que ser na hora que eu tô ali querendo, é porque é meu jeitinho. Ai, olha, quando eu fiquei grávida, eu esperei uma reação diferente. E aí eu me senti um pouco decepcionada. Mas eu hoje, como mãe, te entendo, até compreendo. Uma vez. Eu já te decepcionei alguma vez? Que eu lembre, não tenho essa lembrança de você. Não, de verdade. A virginiana, gente. Acho que decepção não. Nunca tive, tipo, eu sei que eu já te decepcionei, mas eu acho que você não. Não tenho uma decepção. Não tenho. Tem sim. Não tenho. Ah, eu aprontei muito, né? Foi uma pessoa muito... Na verdade, eu sempre fui uma pessoa quieta e depois eu apertei uma chavinha e comecei a tentar um pouquinho, né? Dava trabalho na escola, você foi chamada na escola várias vezes. Sim, mas não foi uma decepção. Eu acho que isso foi natural da idade. Aprontou muito mesmo, muito. Quase matou os bichinhos no zoológico, mas Sim, foi da idade? Sim, a escola foi expulsa do zoológico. Achei Sim. que esse tinha sido uma decepção. Não, decepção não tenho. Me conte um segredo que você nunca me contou antes. Eu sou gay. Eu fico com homens e mulheres. E já faz um tempo e eu queria te contar isso. É isso. Esse é o segredo que eu nunca te contei. Continua sendo minha filha amada. Eu gosto de homem. Eu já sabia. Como você saber? Sou mãe. Tinha uma leve desconfiança, só que eu não podia passar por cima de você. Então eu esperava esse momento.
não assim. Você sentia mais pelo jeito de eu ser ou já sentia só? Desde pequeno, né, Matheus? Você era bem diferente, né? Então, não tapei o sol com a peneira, mas eu queria ouvir de você. Demorou 30 anos. 30 anos. E aqui, né? Ó, ao vivo, as cores. É isso. Só se cuida. Se eu levar um homem pra casa, você vai gostar? Você não quer que eu namore, que eu case? Eu acho que a sua sexualidade é entre quatro paredes, não na minha casa, não na minha frente. Não é preconceito, é eu, sou eu. Então, acho que isso jamais vai acontecer. Agora, depois eu não sei. Nada vai mudar entre a gente, mas cada um no seu quadrado, né? Eu te respeito, você me respeita e a gente segue. A senhora pode tirar a venda dos olhos. Pode tirar? Tira. Por quê? Você nunca me contou. Quando eu falava, mãe, vamos conversar, a senhora nunca quis conversar comigo. A senhora lembra no dia que fui para no hospital? Eu fiquei de cadeira de roda, a minha mão ficou torta. Aquele dia eu tentei. Tomei 17 comprimidos. Porque eu fiquei pensando, uma pessoa que é hétero, um homem, ele tem um pai para contar. Uma menina tem a mãe para contar. Mas e o gay? O gay tem quem para contar, mãe? O gay não tem ninguém para contar. E desde criança eu sou gay. Eu não me tornei gay. Não foi uma opção sexual. Eu não tive essa opção. Se fosse para mim ter essa opção, eu nunca escolheria ser gay. Eu tenho 27 anos. Durante 27 anos, eu vivi uma pessoa que não era eu. Eu cresci na igreja, eu toquei violino, eu fiz tudo o que as pessoas queriam que eu fizesse. Mas quem era eu? Não era eu. Não era. No dia que eu tomei os remédios, que foi 17 comprimidos, eu não morri. E aí que foi naquele dia que eu falei, eu preciso dar um ponto final na história que os outros criou para mim. Eu tentei contar para a senhora quem eu era. E esse sou eu. Uma pessoa que tem 2 graduações, que tem 6 pós-graduação. Mas eu fiz tudo isso não porque eu quis, mas para mim ser aceito na sociedade. Porque a sociedade, ela só te respeita como você é e o que você tem. Eu sou um gay, mas eu sou um gay graduado. Então eles vão me respeitar. Mas esse sou eu. Um gay que tem 27 anos, mas que faz a art drag. Eu sou um artista. O meu pai, ele falou pra mim que não faça eu passar vergonha. Mas fazer passar vergonha com o quê? Se nem eu sabia o que eu era. Então as pessoas sempre me julgou desde criança, sem eu saber o que eu era. Sabe o que aconteceu comigo quando eu era criança? Eu nunca esqueci. Ficou uma marca em mim. O meu primo chegou pra mim e falou, minha mãe falou que se você tocar em mim, é pra mim falar pra ela. Mãe, eu era só uma criança. Como que eu ia tocar no meu primo? Isso me machucou até hoje. Então eu tenho marcas que não se apagou. Mas esse sou eu. Eu sou seu filho, eu sou o Patrick, eu sou Lindsay Winter. Eu só queria que a senhora não me aceitasse, que não tem que me aceitar ninguém, mas respeitasse. E é isso. O que eu tenho para te falar é que, independentemente, você é meu filho. E eu te amo do mesmo jeito. Deveria ter contado antes, né? Eu tentei te contar muitas vezes, mas não deu. Me desculpa. Não queria que desculpar, não. Fique em paz. Dá um abraço, dá. Você suspeitava que eu era gay? Não, Não. nunca. Porque era uma coisa que você sempre gostou, né? De bola, esporte, desde pequena. Desde
Desde o primeiro ano na escola, sempre. Eu ia de chuteira pra escola, gente. Sim, suspeitava. Como? E por quê? Na infância você tinha mais contato com meninas, você brincava mais com bonecas, você era diferenciado dos outros meninos, enquanto eles ficavam na rua, você ficava dentro de casa. Uma série de coisas. Eu desconfiava assim, eu só tinha que ouvir de você, mas desconfiava toda a vida. Você sabe que eu enfrentei muita gente para comprar uma boneca para você. Sim. Então eu desconfiava sim, mas a tua vontade para mim naquele momento era mais importante. Então eu enfrentei todo mundo e vou continuar enfrentando. Você lembra quantos anos eu tinha? O episódio da boneca, Ah. uns 5 para 6 anos. Aí eu pedi uma boneca e... Você queria uma Barbie. Não era uma boneca, era a Barbie. E aí os tios acharam ruim comigo, sua avó virou a cara para mim. Mas ainda assim eu queria a sua vontade. O que você ia ser pouco me importava. Ali você queria aquela boneca e eu te dei. E vai ser sempre assim. Posso não concordar com algumas coisas, mas a sua vontade sempre vai prevalecer. E você sabe disso. Sim. Algo a dizer? Não, tô pensando muita coisa. Passa um filme, né? Não lembrava a idade que eu tinha nessa... Era muito cedo. Mas eu lembro disso. Tem alguns flashes que vêm na minha cabeça que eu lembro de eu pedir essas coisas. Na verdade, suspeitar não. Mas eu vi uns amigos seus que você andava com ele. Mas aí, pra mim, não quer dizer nada. Teve um dia que meu celular quebrou. Eu estava no grupo. Não sei se a senhora lembra. E aí que esse grupo, do nada, mudou o nome. Apareceu Parada 17. Só que eu não sabia. Eu nunca tinha ido no carnaval, eu nunca tinha ido em parada gay. Só que eu estava sem meu celular e coloquei no celular da Jéssica. E ela te mostrou. Na mesma hora a senhora foi e falou, fala o que você é. Porque aqui no grupo só tem gay. E eu falei, mãe, mas eu nem sei. Eu não sei o que é a Parada 17. Eu não sei o que é isso. Só que eu não sabia de fato o que era Parada 17. Eu estava conhecendo o mundo. Eu só fui saber quem eu era de verdade quando eu entrei na faculdade. Eu acho que a senhora também já desconfiava assim. Mas eu tentava o máximo para não demonstrar. Eu me policiava. Realmente. Que conselho você tem pra mim agora que eu me assumi? Seja feliz, essa vida é breve. E arruma alguém que te respeite, te faça feliz. É isso. Agora é com você. O conselho que eu te dou é que você continue sendo a pessoa que você é, independentemente da opinião dos outros, entendeu? Só isso. E o filho que você é. Mas eu sou incrível, né? Às vezes. Sua cabeça é seu guia. Não tem... Você confia em mim, né, mãe? Sim, com certeza, sem dúvida. Eu sempre vou confiar, sempre. Obrigada pela confiança. De sempre. A senhora tem orgulho de mim? Tenho, eu tenho. Orgulho mesmo? Orgulho mesmo. E agora que eu me assumi, não vai mudar nada? Nada mudou. Promete? Prometo. Tenho muito orgulho, muito, você sabe disso. Você é meu braço direito, meu braço esquerdo, meu amigo. Tenho muito orgulho de você. Muito, né? Muito orgulho, muito. Não sei se eu vou conseguir falar, não. Como você achou que seria a minha reação ao você se assumir? Eu tive medo, eu tive receio, não sabia se você ia aceitar de uma forma boa. Tive medo de ser quem eu queria ser, de quem eu quero ser. Tive medo, muito medo. Não precisava, né? Você sabe que não precisava. Sim, mas a gente fica com medo. Esse medo faz parte. A gente ouve tanta coisa ruim. Mas você sabe que eu jamais iria virar as costas pra você. Jamais. Jamais. Isso você pode ter toda a certeza do mundo. Eu sabia que eu poderia contar com a senhora
mas eu tinha medo da opinião das pessoas. O que as pessoas vão falar? Geralmente as pessoas que são gays, LGBT, elas sabem quem elas são, mas ela tem medo da opinião das pessoas, se elas vão ser aceitas. Será que vão me julgar? No caso, vão julgar a senhora por estar me aceitando? Então eu achei que a senhora ia me rejeitar, assim como outras pessoas fazem. Então, mas às vezes quando tem algum problema, eu sempre falo para você assim, sempre falei que a opinião dos outros não interessa, não acrescenta nada na nossa vida. Eu achava isso, que a senhora ia me rejeitar. Não tem como rejeitar um filho, não existe. Agora minha pergunta pra você. Você ainda me ama? Muito, sempre, sempre, sempre. Continua o seu amor maior por mim do que meus outros 2 irmãos? Eu vou tomar uma cachaçinha. Então toma. Toma uma cachaçinha, né? E vai ser uma cachaçona agora. Em casa a senhora me fala. Com toda a certeza do mundo. Nada mudou entre a gente, nada. E nem vai mudar. Ainda bem que eu conto com você pra muita coisa. Pode contar. Nada vai mudar, nada. A senhora vai ter um novo filho, mas eu continuo sendo seu filho. Eu sou a mãe Eu te amo. também.